E aí, turminha do nono, tudo bem? Vamos continuar o estudo de raízes? Na semana passada, a gente estudou a racionalização de denominadores, o primeiro e o segundo caso que estão aqui para vocês. Ó, eu vou refazer para lembrar como é que funciona, e a gente vai estudar hoje o terceiro caso, que é novidade, que é quando a gente tem uma das raízes com índice diferente. Ó, coloquei o índice 3 aqui como exemplo. Então, vamos lá, vamos relembrar como é que funciona. Eu tenho aqui uma fração com 2 no numerador e raiz de 3 no denominador. Como a gente faz para racionalizar mesmo? Eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pela raiz de baixo, raiz de 3. Então, vamos colocar aqui todo mundo por raiz de 3. O que acontece lá em cima? Eu vou ter 2, raiz de 3, e embaixo, raiz de 9, que nem precisa colocar se você já entendeu qual é o processo. Isso tudo vai me gerar 2 raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Então, lembrando que nesse processo a gente faz um denominador que era irracional ficar racional, né? Virar 3. Tudo bem, gente, até aqui? Tá. Eu vou colocar mais um exemplo desse primeiro caso, que é um pouquinho diferente, que tem um 2 na frente da raiz, tá? Como que você pode fazer? Do mesmo jeito, colocando todo mundo, né? Para racionalizar tanto o 2 quanto a raiz de 5, eu vou fazer dessa maneira, depois vou mostrar um outro jeito de pensar, tá? Então, a gente vai fazer 2 raiz de 5 e 2 raiz de 5. Vou multiplicar todo mundo. Lembrando que números que não são raízes multiplicam números que não são raízes. Então, vou fazer 3 vezes o 2. Então, vai ficar 6 raiz de 5 sobre... Agora, com calma, ó, 2 vezes o 2, 4 raiz de 25. Tudo bem, gente? Tá. Aí, escrevendo de novo, eu tenho 6 raiz de 5 sobre 4 vezes o resultado da raiz que sair daqui, ó, vezes 5. Até aí, tudo bem, gente? Tá. Eu vou resolver até aqui. Então, vai ficar 6 raiz de 5 sobre 20. Tá. Já seria uma resposta possível, mas eu posso simplificar o 6 e o 20. Vou dividir tudo por 2, tá? Então, vai dar 3 raiz de 5 por 10. Beleza? Então, essa é a nossa resposta final aí. O que podia ser feito também? Ao invés de jogar o 2 raiz de 5 em cima, eu poderia fazer só raiz de 5. Daria na mesma. Porque, no fim das contas, eu simplifico aqui, né? E quando eu jogo só a raiz de 5 para os dois, né, denominador e numerador, eu evito ter que simplificar no final. Mas isso não muda muita coisa, não. Dá para fazer do mesmo jeito, tá? Não tem diferença nenhuma. Bom, agora vamos para o segundo caso. O segundo caso era aquele que tinha uma soma no denominador, né? Então, quando tem uma soma, qual é o procedimento que a gente faz? Ó, eu vou multiplicar todo mundo, né? Vou multiplicar o numerador e o denominador pela mesma expressão com sinal trocado, né? Então, vai ficar assim, ó, eu vou multiplicar 4 por raiz de 3 menos 1, dividido aqui por raiz de 3 menos 1. Lembrando que, nesse caso, a gente tem que fazer a distributiva, né? Então, 4 vezes raiz de 3, 4 vezes menos 1, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes menos 1, 1 vezes 1, 1 raiz de 3. Muito bem. Como é que vai ficar, então? 4 raiz de 3 menos o 4, tudo sobre raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, raiz de 3 vezes menos 1, menos raiz de 3, 1 vezes raiz de 3, mais raiz de 3, 1 vezes menos 1, menos 1. Beleza, gente? Tá. Como de costume acontece nesse caso, ó, eu vou sempre ter um elemento aqui embaixo que cancela, vou extrair essa raiz, e aí vai ficar o seguinte: 4 raiz de 3 menos 4 sobre 3 menos 1. Resultado aqui vai ser 4 raiz de 3 menos 4 sobre 2.
Essa seria uma resposta possível, mas sempre que eu tenho múltiplos, né, tanto no numerador quanto no denominador, eu posso simplificar. Lembrando que não é cortar aqui, né? Eu não posso cortar na soma e na subtração, mas eu posso dividir tanto 4 raiz de 3 quanto o menos 4, tudo por 2. Então, essa resposta eu vou colocar aqui embaixo, ó, ela vai ficar como 2 raiz de 3 menos 2. E aí já seria uma resposta possível aí de entregar. Tá aqui tudo bem, pessoal? Então, aqui, ó, foi o conteúdo que a gente viu na semana passada, que você já fez o exercício, mas sempre é bom relembrar porque a gente vai usar bastante disso nas próximas aulas, tá? Bom, o terceiro caso, ele é um pouquinho mais complicado, porque ele envolve um radical, que está aqui embaixo, ó, que tem um índice diferente, um índice que é raiz de 3. Vamos só lembrar um pouquinho. Quando eu tenho uma raiz cúbica, qual é o procedimento que a gente faz para extrair a raiz? A gente vai levar as coisas ao cubo, não é? Aqui vai funcionar do mesmo jeito. Para tirar essa raiz aqui do denominador, que é o que o processo de racionalização pede para que a gente faça, eu vou ter que multiplicar todos os dois membros, né, no caso, toda a fração, por uma raiz cúbica, porque o índice dela é cubo, só que aqui dentro eu vou ter que ter um 2, que juntando com esse 2 aqui que já estava, deu cubo, tá? Agora vamos pensar, se eu multiplicar 2 com outro 2, qual índice que tem que estar aqui para dar cubo? Então tem que ter o quadrado, né? Ó, vamos colocar um quadrado aqui. Tudo bem? Então, como é que vai ficar essa multiplicação? Ó, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado. E aí, eu sigo o procedimento, né? O padrão. Vou colocar cubo aqui, 2 ao quadrado. Tudo bem? Aí é o mesmo procedimento. Tá. A diferença vai aparecer agora, ó. Eu tenho 3 vezes a raiz cúbica de 2. Espera aí, deixa eu apagar. Muito bem, foi. De 2 ao quadrado, já posso colocar 4, sem problema, tá? Sobre. Agora vem o diferente aqui, o lance diferente, tá? A raiz cúbica de 2 vezes 2 ao quadrado. Se lembrar bem das aulas anteriores de potência, ó, eu tenho 1 aqui. Quando eu multiplico potências de mesma base, o que eu tenho que fazer com o expoente? Tem que somar. Então, a gente vai reescrever todo mundo lá, vai ficar assim, ó. 3 raiz cúbica de 4, lá em cima eu não vou mexer mais, dividido por a raiz cúbica de 2 ao cubo. E aí acontece o que a gente precisava, né? O índice da raiz é igual ao índice do número que está dentro. Aí lembra da regrinha? Casou, sai de casa, corta o 3. Resultado final, então, vai ser 3 raiz cúbica de 4 sobre 2. Como o 3 e o 2 a gente não consegue simplificar, a nossa resposta final vai ser essa aqui mesmo. Tudo bem? Conseguiu entender como é que funciona esse? Então, toda vez que eu tiver um índice diferente aqui na raiz, eu vou ter que multiplicar toda a fração por um número dentro aqui do radical que faça com que apareça esse índice, né? Eu vou colocar mais um exemplo aqui, pessoal, meio improvisado, né? Sem tá tão bonitinho assim, só para vocês entenderem melhor, ó. Então, vamos supor que a gente tem agora 5 sobre a raiz quarta de 3. Tá, então qual que é a ideia aqui? Eu tenho que fazer a raiz quarta de 3 desaparecer do denominador. Então, qual é o lance? A gente vai fazer tudo isso multiplicado pela raiz do denominador, só que lembrando, eu tenho que fazer aparecer um 3 à quarta, né? Então, eu vou fazer primeiro o denominador para não esquecer, ó. A raiz quarta de 3 elevado a quanto para dar 4? 3 elevado a 3, porque eu já tenho 1 aqui, não esquece, tá? E aí, eu vou copiar a mesma raiz lá em cima no numerador, ó. Raiz quarta de 3 elevado a 3, tudo bem? Como é que vai ficar esse negócio? 5 raiz quarta de 3 ao cubo, que foi a raiz que a gente utilizou. Agora, atenção para o que vai acontecer no denominador, ó. Raiz quarta de 3
vezes 3 ao cubo. Lembrando que potências de mesma base, quando eu multiplico, eu somo o expoente, né? Aí vai ficar assim, ó, 5 raiz quarta de 3 ao cubo sobre raiz quarta de 3 à quarta. Entrou naquela questão de cancelar o índice da raiz com o índice aqui do radicando. Então, vai ficar 5 raiz quarta de 3 ao cubo. Pode colocar o resultado ou pode só deixar 3 ao cubo mesmo, não tem problema. Por 3. Como não consigo simplificar, né? O 5 e o 3, o resultado final é esse aqui, galerinha. Tudo bem? Entendido até aqui? Então, por hoje, o nosso conteúdo é esse, tá? Eu vou solicitar que vocês façam lá na Agenda Edu alguns exercícios de revisão sobre esses aqui, ó, um pouquinho mais complicados em relação ao da semana passada, tá? Do caso 1 e do caso 2, e uns novos da parte 3 aqui, né? Do caso 3. Os exercícios que vocês têm que fazer vão estar na apostila. Então, lá na Agenda Edu, eu vou mandar um roteirinho escrevendo para vocês a página, qual o exercício, onde é que vocês vão encontrar e como vocês vão entregar isso para mim. Tudo bem, então? Por hoje é só, pessoal. Bons estudos, um abração!